De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus. Uma mensagem para você. Abençoado de Deus, que maravilha, chegando o programa da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação na sua casa e chegando a palavra de Deus na sua casa. E onde está a palavra de Deus está a luz, aonde está a palavra de Deus está a fé, aonde está a palavra de Deus está a prosperidade, porque o nosso Deus, Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Por isso nós agradecemos a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós vestimos, por tudo que nós comemos, de tudo que usufruímos, porque sabemos que foi Ele que criou para cada um de nós. Esse é o melhor dia da nossa vida e esse programa é da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Eu sou a Bispa Lúcia Delato, sempre falando com você nesse momento, nesta hora, levando ao seu coração a boa e perfeita palavra de Deus, para você experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. Você tem o programa da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, a igreja que traz para você a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da nova aliança, a doutrina da nossa salvação. Igreja Universo em Cristo fica na Avenida Edgar Romero, 206, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira. Nós vamos ouvir uma mensagem muito importante agora para a sua vida, para o seu cotidiano, para o nosso dia a dia. É a palavra de Deus nos ajudando a vencer diariamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe um amigo verdadeiro, é aquele que não nos deixa só, nos ama, como diz esta canção, e na angústia se faz como irmão, enxugando as lágrimas derramadas no caminho, retirando espinhos espalhados pelo chão. Este amigo tem um nome tão suave que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz para iluminar, Este amigo tem um nome tão suave que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz. Vou dizer seu nome é Jesus. Vou dizer seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Existe um amigo verdadeiro, é aquele que não nos deixa só, nos ama, como diz esta canção, e na angústia
se faz como irmão, enxugando as lágrimas derramadas no caminho, retirando espinhos espalhados pelo chão. Esse amigo tem um nome tão suave que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz para iluminar, para iluminar. Este amigo tem um nome tão suave que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz. Vou dizer seu nome é Jesus. Este amigo tem um nome tão suave que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz para iluminar. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor hoje. Controle do estresse. Controle do estresse. O que é o estresse? O que é? O que é o estresse? São situações desconfortáveis, de desconforto na nossa vida, irritação, desgastes, frustração, medo, preocupação. Tudo isso é o que nós sentimos. Isso é que é o estresse. Ansiedade, inquietação, medo, um desgaste e muita irritação, são situações que nós passamos. Situações que nós vivemos nessa terra. Situações que qualquer ser humano não tem sobre o mundo que não vai passar por esse tipo de coisa. Então, o ensinamento da Bíblia Sagrada é este, que no mundo nós passaríamos por quê? Por aflições. Nós não estamos no mundo? Nós estamos no mundo. Então nós vamos passar pelos desgastes, situações de desgastes. Nós vamos passar por situações de irritação. Nós vamos passar por situação de desconforto, frustração, medo, preocupação. Tudo isso em nós, no nosso organismo, provoca a liberação de adrenalina, não é? E cortisol. Por isso que você vê falando que o estresse faz mal para a nossa saúde. É lógico, né? Uma irritação não vai trazer benefício para o meu corpo. O medo não vai trazer benefício para o meu corpo. A ansiedade não vai trazer benefício para o meu corpo. Então, nós estamos aqui agora, na mensagem da Bíblia Sagrada, para a gente aprender a controlar os efeitos de tudo isso sobre o nosso organismo. Fazer alguma coisa, não é? Então, porque eles provocam a adrenalina, provocam o cortisol no sistema nervoso de cada um de nós, que são chamados os hormônios do estresse, que quando vêm em grande quantidade, causam as alterações aonde? Na nossa saúde, no nosso humor, na nossa produtividade e também na nossa qualidade de vida. O estresse é sobre isso. Então, a palavra do Senhor nos ensina que passaremos por isso. A palavra do Senhor não é, sabe, um conto de fadas. É uma realidade de vida que nós vivemos. Então não adianta, por isso que a palavra do Senhor diz, cuidado que você não venha se enredar com filosofias, vãs sutilezas, que você venha aprender a palavra de Deus de uma forma filosófica, mas não de uma forma real. Como diz a Bíblia, nós temos que aprender a Bíblia Sagrada segundo Cristo
Isso está em Colossenses 2:8. Nós temos que aprender a palavra do Senhor segundo o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos chama a atenção para isso, Ele nos chama para pensarmos a respeito disso. Quando Ele diz, eu vim para salvar a sua alma, eu vim para te ajudar. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Lançai sobre mim o seu fardo pesado. Tudo isso é o ensinamento de quem? De Jesus. Então o estresse é uma resposta biológica normal. Isso é normal para os eventos que fazem você se sentir ameaçado. No entanto, a permanência desse estado de alerta pode acarretar sintomas físicos. Aí que vem, por exemplo, ritmo cardíaco acelerado, respiração. Quantas pessoas, às vezes você está assim, você fica assim, ai, não é? Ai, você está atravessando estresse. A gente vê isso em nós e em pessoas também que estão ao nosso redor. Sabe, pessoas que são muito irritadas. Por isso que a Bíblia fala para a gente amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, não julgar segundo os nossos olhos. Ai, aquela pessoa irritada, né? Não, ela está sofrendo. Tem alguma coisa acontecendo no interior dela, ela está sem paz interior. Porque o controle do estresse que a Bíblia nos ensina é justamente o quê? A paz interior que a gente busca em Cristo Jesus. Então, a tendência humana é você olhar uma pessoa que é irritada, que é nervosa, que é assim, que é assado. A partir do momento que você está aprendendo o Evangelho de Cristo, você não... A Bíblia fala, não julgue pelos seus olhos. Nós não podemos julgar pelo nosso olhar. Jesus não julgava pelo olhar dele. Nós temos que olhar aquela pessoa como Deus olha. Ela está sofrendo. Da mesma maneira que Deus olha e fala, eu vou ajudar. Então, a gente também, eu vou ajudar. Porque o cristão de Cristo é para ajudar. Não é para criticar a pessoa. Porque nós somos iguais. Nós passamos pelas mesmas coisas. Nós temos os momentos da nossa vida iguais. Sofremos igualmente. Então, esse estado de alerta, né, que são os sintomas físicos que nós temos, eles trazem problemas cardíacos, coração acelerado, uma respiração acelerada, porque não respirar direito é prejudicial à nossa saúde, e o estresse justamente traz isso para nós, uma aceleração de respiração, um descontrole, não é? Traz para nós o estresse, os tremores, muito, sabe, é muito insônia. Quantas pessoas têm insônia? E às vezes você chega no sistema religioso, que é essa coisa de demônio e diabo, você comenta sobre isso, que você está se sentindo assim, que você está irritado. Olha, é um demônio que entrou em você. Vamos tirar esse demônio. Ah, eu não tenho dormido. É um demônio. Não é. É uma reação, é uma resposta biológica normal para os eventos negativos que nós enfrentamos aqui no nosso corpo, na nossa mente. Então, tensão muscular. O estresse provoca em nós o quê? A tensão muscular. Então, existem dores. Você se sente como se estivesse enferrujado, né? Então, aí há a dor de cabeça, ansiedade. Tudo isso é um assunto da Bíblia, não é demônio. Você sentir tudo isso, depressão. Aí, o estresse, então, é um fator de quê? De risco à nossa saúde. Porque vai causar o quê? Depressão. É o mal do século. Podemos dizer que 90% da população mundial passa por estresse. Sofre as consequências das coisas daqui. Então a palavra de Deus mostra isso para nós, sobre a depressão. Elias teve depressão, gente. O grande profeta de Deus, depois de grandes eventos que aconteceram de milagres, e ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Ele foi ameaçado de morte por aquela mulher maligna. E o profeta de Deus
sentiu o quê? A ameaça que ela fez provocou um estresse nele e produziu a depressão em Elias, a ponto dele querer se matar, dele querer morrer. Pessoas que estão, sabe, no estresse, transtorno alimentar, ou come demais ou não come nada. Exatamente. Enfraquecimento. Olha como o sistema, o estresse produz coisas ruins. O sistema imunológico enfraquece. Se o sistema imunológico enfraquece, porta aberta para as doenças. E o que fazer? Nós estamos no mundo. Então são várias as causas que nos traz o estresse. Então a palavra de Deus mostra para nós que há esse controle, que há paz interior, que nós só encontramos vindo da palavra de Deus. Através da oração, através da súplica, através da gratidão a Deus. Qualquer um de nós pode experimentar essa paz interior que excede todo entendimento. Quer dizer, que excede ao entendimento de que como passarmos por tudo isso, porque passamos, mas nós temos paz em Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos a paz interior. Justamente o que traz Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. Então, é justamente isso. Essa paz, ela excede a situação que a gente está passando. Como entender uma pessoa passando pelo estresse? Passando pelas consequências desse estresse? Mas ela encontra paz. Paz em quem? Em Deus. Ela tem paz em Deus. Não nas situações. Não nas situações. Ela tem paz em Deus. Então, esse é o nosso desejo dessa paz interior no nosso coração. Então nós sabemos que essa paz, aí é que entra a Bíblia Sagrada. Por isso o nosso Deus fala: quem tem a minha palavra, ensina o meu povo a minha palavra com verdade. E Deus diz para nós que é essa paz interior que Filipenses fala no capítulo 4, versículo 6 em diante, que vai guardar o meu coração, que vai guardar a minha mente, que vai me fazer ter o controle sobre o estresse, para eu não me entregar ao estresse e controlá-lo. É exatamente o que a palavra do Senhor fala para nós. Por isso que Jesus fala: aquele que quer ganhar a sua própria vida, perde. Não tem como a gente vencer essas coisas todas aqui sem a mão de Deus, sem estar seguro da mão de Deus, sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Não tem como. É isso que ele fala. A pessoa não depende de Deus. Como que ela vai controlar o estresse? Por isso ele fala, entrando nessa mensagem de hoje do controle do estresse: quem quer ganhar a sua vida, quer dizer, não depende de mim, perde. Então o controle sobre o estresse está na palavra de Deus. Então, esse é a nossa vida aqui, né? Nós estamos aqui tentando conquistar coisas, nós perdemos coisas, nós temos toda uma vida, todo um desejo de vida aqui, né? Nós, os seres humanos, nosso desejo natural é esse, é por status, por posses, né? Por conquistas, tudo provoca em nós atenção. Tudo provoca em nós uma tensão interior. Não é verdade? É só a gente olhar para a gente mesmo. Né? A gente vai lutar por uma coisa, vai batalhar por uma coisa, mas a gente vai nesse estresse. Né? Então tem que ter um controle dentro de nós. Eu vou, mas eu vou em nome de Jesus. Eu vou em paz. Eu vou em paz, eu vou em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus fala para nós isso. Nós devemos perceber que nossas necessidades ou desejos não são atendidos, então a gente percebe o quê? Que a gente tem uma reação. Nós temos uma reação.
quando os nossos desejos não são atendidos. Não é verdade? Nós temos uma reação. Essa reação é um estresse. Então, viver aqui na finitude provoca estresse em cada um de nós. Então, a Bíblia vem nos ensinar a resolvermos. Nós podemos, todos nós experimentamos a ansiedade, experimentamos o estresse, passamos pelas tribulações, passamos, sabe, parece que tem dia que você está sem energia nenhuma, não tem vontade de nada, não quer fazer nada, sabe? Aí você ainda olha porque você tem coisas para fazer, aquilo fica pior na sua cabeça. Então, é uma luta que nós enfrentamos muito grande, de vida. É uma luta de vida. É uma luta espiritual, né? Porque eu vejo o seu espírito abatido, você vê o seu espírito triste. É uma luta, é uma guerra. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que está dentro de nós, que está dentro do nosso espírito. Então nós temos as armas espirituais para guerrearmos tudo isso, onde vem a palavra de Deus. Por isso, todos nós experimentamos a ansiedade, o descontrole da vida, no dia de grandes perdas, sabe, más notícias que a gente vê, as coisas que nós estamos passando na atualidade, por exemplo, sabe, é uma coisa que todos nós estamos, de que maneira? Nós queremos ver o fim do que está acontecendo. Nós queremos ver o fim, mas parece que esse fim está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. Então é uma coisa assim, sabe, que provoca uma reação no nosso organismo, nada boa. Nada boa. Tem gente que está entrando em depressão gravíssima. Tem gente que chora o dia todo. Tem gente que está sentindo uma solidão profunda. Ela não consegue ver que ela não está sozinha. Ela tá, sabe, ela tem pessoas que ela pode buscar, mas a mente dela coloca ela numa solidão total. Então, por quê? Quantos de nós, quantas pessoas estão passando por isso hoje no mundo inteiro? Sabe, muita tensão. Vai para a rua fazer uma coisa, você vai tenso. Tem que ir no hospital porque machucou o pé ou fez alguma coisa, você vai tenso. Então é uma coisa assim, sabe, além de nós. Por isso nós estamos falando sobre isso. Nós somos os cristãos da palavra de Deus. Experimentamos também essas ansiedades. A pergunta que nós fazemos até diante de Deus, como não andarmos inquietos? Como não andarmos ansiosos por tanta coisa que temos enfrentado? Por tanta coisa que temos passado. Não somente nós, mas os nossos entes queridos, a nossa família e a nossa família da fé, porque os cristãos ainda têm os da família da fé. Como diz o Senhor, chorai uns pelos outros, alegrai-vos uns com os outros, né? Então, tudo isso, abençoado, traz o tal do estresse para a cada um de nós. Então, o controle do estresse em nós, que nós estamos falando do estresse sim, mas também estamos falando do controle dele. Biblicamente, nós somos cristãos, nós estamos em Cristo. É justamente como ele disse, você passa por ela, mas você tem bom ânimo, você tem o meu espírito. Você passa por ela, mas tem de bom ânimo. Ânimo é o fôlego de Deus, é o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, que foi soprado em nós para que o nosso corpo tivesse vida, não é assim? Não é assim que a gente lê Gênesis? Deus formou o corpo do pó da terra, o homem estava lá formadinho, mas se Deus não soprasse nas narinas dele o fôlego do Espírito de Deus, do Espírito Santo, aquele corpo era morto. Então, justamente você traz agora para o assunto do controle do estresse, é justamente, nós temos esse Espírito de Deus em nós, para nos livrar do nosso espírito abatido, do nosso espírito depressivo, que traz uma doença para o nosso corpo. Entende? Então, é justamente isso que a Bíblia mostra para nós. Nós temos o fôlego do Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, que esse é o ânimo. Esse é o que animou aquele corpo que Deus criou do pó. Sem esse Espírito, aquele corpo é morto. A palavra do Senhor diz, o corpo sem Espírito é o quê? Morto. Então, esse sopro
nós temos em nós. Esse sopro do Espírito Santo que está no nosso corpo de carne, dando vida a ele, é para onde nós vamos com a mensagem, com a palavra, com a doutrina da graça e da verdade. Tem gente que pensa que a doutrina da graça e da verdade é a doutrina da Igreja Universo em Cristo. É a doutrina do Senhor Jesus Cristo. É ela que te transforma no cristão, no da fé, no herdeiro de Deus. Então a palavra do Senhor mostra que o cristão, para um cristão, o controle desse estresse começa com a compreensão de nós mesmos. Você olhar para você e saber como é que você funciona, porque a Bíblia mostra isso, né? Como eu acabei de dizer. Então você precisa ter uma compreensão de si mesmo. Olhar para você e ver a sua constituição, ver como você reage, como você é. E o conhecimento das Sagradas Escrituras, ensinando a cada um de nós a natureza de Deus. Entende? Então, para controlarmos o estresse, a gente tem que olhar para nós, tendo a compreensão de nós mesmos e mais. E a Bíblia Sagrada, não é isso que ela faz com a gente? Elas nos ensinam, as Escrituras Sagradas, o quê? Sobre a natureza de Deus. Então, isso se chama o quê? Conhecimento. Conhecimento. Então, eu tenho que conhecer a mim mesmo e conhecer a natureza de quem? De Deus. Então, eu tenho que partir em busca do quê? Conhecimento. Para eu poder controlar o quê? Esse estresse. Eu tenho o controle do estresse. E não o estresse ter controle sobre a minha vida. Porque senão eu não vou aguentar. Então, a palavra de Deus mostra isso para nós. Compreender a nós mesmos, abençoado de Deus. Significa você conhecer, a gente se conhecer a nossa natureza base, a nossa natureza básica. Conhecer o potencial de suas forças. Conhecer o potencial de suas forças e mais, o limite das suas fraquezas. A gente tem que olhar para a gente assim. Isso é conhecer a si mesmo. Você sabe o potencial que você tem. Como disse o apóstolo Paulo, eu passei pela fome. Eu sou fraco, eu passei pela fome. Se eu fosse forte, né, digamos assim, eu não passaria por ela. Eu nem teria fome, mas eu passei. Então isso significa o quê? As nossas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Então, o que a palavra de Deus, o que a Igreja Universo em Cristo está levando para nós? Justamente você conhecer a você. Conhecer o seu potencial, o potencial de suas forças. Você pode em Cristo Jesus. Então, você sabe que você tem esse potencial, que é o Senhor Jesus Cristo, e também conhecer os seus limites, os limites da sua fraqueza. Então, tudo isso em nós vai fazer com que a gente controle todo o estresse que nós passamos nessa vida. E mais, não é fácil a gente ter esse controle. É um trabalho muito grande que a gente tem que fazer em cada um de nós. Não é fácil a gente controlar nós mesmos. Nós temos a chamada autoilusão, que pode impedir um discernimento claro na nossa vida. Exatamente isso. Por isso não é fácil. Porque o ser humano tem uma autoilusão das coisas. Humanamente falando, nós temos uma autoilusão. Isso pode impedir em nós um discernimento, que é o que está escrito em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, vai falar isso para nós. Vamos ver o que está escrito lá, Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Aqui está a palavra do Senhor dizendo para nós o quê? Para você controlar o estresse, você tem que ter compreensão de si mesmo, e as Escrituras lhe trarão sempre o quê? A natureza de Deus, o conhecimento, para você conhecer a Deus,
Como disse o apóstolo Paulo, eu considerei tudo que eu aprendi no mundo sobre Deus, tudo que eu aprendi na religião sobre Deus, eu considerei como nada para ganhar a Cristo, para compreender o amor, a largura, a profundidade das coisas de Deus. Porque a glória, a eternidade de Deus está no nosso coração. A glória do homem não está nos bens que ele possui, mas sim no conhecimento de Deus. Ele tanto vai conhecer a si mesmo, como conhecer a Deus. É disso que nós estamos falando. E para nós, seres humanos, humanamente falando, segundo a carne, a nossa autoilusão é que nos impede termos esse discernimento claro. E a palavra do Senhor mostra em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Nossa mente carnal. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí quando chega no versículo 10 de capítulo 17 de Jeremias, ele diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui está. Então nós temos que eliminar da nossa vida o quê? A autoilusão. E entender que só um coração cristão, só um coração de Cristo, aquele que é criado em nós em retidão e verdade, é que nos fará ter o autocontrole de nós mesmos, ou o controle do estresse que nós sofremos nessa vida. Não é fácil você perder um ente querido. Não é fácil você perder o emprego. Não é fácil você ter uma doença mortal. Não é fácil. Não é fácil você passar por tudo isso. Humanamente falando, não. Então, só o ensinamento de Deus é que nos dá o fôlego para enfrentarmos as dificuldades. Então, como nós lemos lá em Jeremias, essa autoilusão que as pessoas têm de si, não, é isso, aquilo outro, vai impedir que ela venha discernir espiritualmente, tanto ela como o próprio Deus, a ter esse entendimento, né? Então, o que a gente vê? Que o orgulho e a independência, bloqueiam o quê? A nossa autoconsciência, consciência de si mesmo. Então Deus, o próprio Deus, Ele vai nos dar a necessária autoconsciência. É Ele que vai nos ajudar, como está escrito lá em Jeremias 17:10. Ele diz, o 9 diz, quem é que sonda o coração? Um coração corrupto, um coração que se acha, um coração que tem autoilusão. Quem é que vai esquadrinhar? Então Deus traz para nós essa autoconsciência, dizendo para nós, eu sou o único que posso sondar as mentes e os corações. Só Deus pode saber o que está em nossos corações. Só Deus pode saber, de fato, o que você está sentindo, o que você está padecendo, o que você está sofrendo. Só Deus. Só Deus pode saber de todas as coisas. Então isso é autoconsciência, Jeremias 17:10. Então Deus, Ele é o único que pode nos clarear neste momento. O único que pode nos clarear, nos dar direção, onde as mudanças são necessárias. A gente vê que aquelas mudanças são necessárias. Então Deus traz para nós o quê? Esse autoconhecimento, né? Conhecimento de Deus, melhor dizendo. Essa autoconsciência, para quê? Para nós entendermos onde as mudanças são necessárias. Onde na nossa vida, o que eu devo fazer? Nós estamos falando do controle do estresse. Então vamos fazer o que se deve fazer. O que a Bíblia manda fazer. Jesus disse, creia em Deus. Quando ele diz assim, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Não se entregue às inquietações. Jesus disse. Então ele está afirmando o quê? Que aquela inquietação está acontecendo na sua vida. Né? Não é assim?
Jesus não é daquele, não, é mentira. Essa pessoa, não, Jesus está falando, você está na inquietação. E ele está te dando agora o quê? O controle dessa inquietação, dizendo o quê para nós? Creia em Deus e creia também em mim. Porque ele veio, o Espírito dele está dentro de nós. Foi Jesus que trouxe o Espírito Santo para nós. É o Espírito do Filho de Deus, por onde nós clamamos, Abba, Pai. Mas é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele foi e já voltou, porque ele está em você. Então Deus aqui nos traz o quê? Claramente nos mostra, né? Porque só ele pode nos mostrar onde essas mudanças em nós são necessárias. Confiar em Deus e confiar no Senhor Jesus Cristo. E processar tudo isso na nossa natureza. Como disse o salmista, né? Lá no Salmo 139, 23, 24, ele diz, falando dessa mudança, né? Falando dessa, como é que se fala? Processar tudo isso dentro de nós, como diz o Salmo 139, 23, diz assim, o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Tá vendo? Quer dizer, o meu interior, onde ninguém sabe. Onde ninguém sabe, só o Senhor. Ele diz, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui Deus processa dentro de nós tudo isso, trazendo para nós. O que o salmista diz? Diz para mim, Senhor, o que eu devo mudar na minha vida. Orienta-me, Senhor. Diz para mim, só o Senhor sabe o que está dentro de mim, que o Senhor me sonda. E ele diz, vê se tem algum mau caminho em mim. Não é isso que a gente fala? Senhor, vê se o que eu estou fazendo de errado. Eu não quero errar, eu quero acertar, não é isso? Porque às vezes a gente mesmo não vê isso. Nós dependemos 100% de Deus. Nós dependemos 100% da palavra do Senhor. E o salmista diz, vê se tem algum mau caminho em mim. Não é isso que a gente fala para Deus? Deus, vê se tem alguma coisa que está impedindo as suas bênçãos na minha vida. Enfim, é o seu relacionamento íntimo com Deus que cada um deve ter por si. Cada um deve buscar a Deus. Porque tudo isso é individual. Então aqui a gente está mostrando, a Bíblia está mostrando o quê? Um controle que nós podemos ter de todo esse estresse que nós passamos. Nos dá uma compreensão da natureza de Deus. Deus se auto-revelou para nós nas Escrituras e em Cristo abençoado. João capítulo 1, 14 e 18. Ali vai mostrar para você, João capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que tem. 1 João, se eu não me engano, ou João capítulo 1, versículo 18. Exatamente, capítulo 1 de João, versículo 18. Cadê João? Capítulo 1, versículo 18, diz a palavra do Senhor assim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá vendo? Quer dizer, Deus já se manifestou. Exatamente. É que para ler aqui e falar fica um pouquinho difícil. Então, uma compreensão da natureza de Deus vem dessa... Sabe, ele se auto-revelou para nós e as Escrituras mostram isso. Como está em João capítulo 14. Então, nós estamos aqui aprendendo de Deus para quê? Para conhecer, para aceitar a imutável natureza de Deus. Porque quando você aceita, conhece que Deus é imutável, Ele não muda. As promessas que Deus fez para nós, os que creem, elas não mudam. A vontade de Deus não muda para aquele que obedece. Então, quando a gente sabe disso, quando a gente conhece isso, quando a gente aceita isso no coração, a natureza de Deus, vai produzir em nós o quê? Estabilidade e paz. Porque você sabe que tem alguém que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que está na sua vida. Se revelou a você. Você sabia disso?
Deus se revelou para você. Quantas pessoas não creem no Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas não creem na doutrina da graça e da verdade? E você crê. Deus se revelou para você. Para que você tenha o quê? Estabilidade. Se estabilizar em quem? Em Deus. Então nós não vamos nos estabilizar em coisas finitas, mas nós vamos ter estabilidade no infinito. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios. E a minha pregação, disse o apóstolo Paulo, não consiste, quer dizer, a pregação da palavra de Deus, não consiste em sabedoria humana. Porque o homem passa. O homem é finito. Ele deixa de ser. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a pregação da graça e da verdade, a doutrina de Cristo, ela te coloca na estabilidade de Deus, na imutabilidade, quer dizer, ele não muda. Jesus é o mesmo, não é isso que diz lá em Hebreus 13:8, diz Jesus ontem, hoje e sempre. Não é? Malaquias 3:6, a palavra do Senhor mostra a imutável natureza de Deus, ele diz, eu não mudo. Por isso que quando você conhece isso, quando você conhece Deus, quando você está na doutrina dele, conhecendo a natureza de Deus, vai produzir em nós a estabilidade e essa paz para a gente viver. Mas tem que conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, você não entra com outras doutrinas. Não, mas eu confio em Deus. Mas eu estou fazendo uma corrente para tirar o demônio, eu estou fazendo uma corrente para repreender o Satanás, o inimigo. Não é isso não. O inimigo do ser humano é ele não conhecer a Deus. Ele achar que não depende de Deus e depende de si mesmo. Então não tem controle, como diz a palavra do Senhor. E um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio, domínio de si mesmo, conhecer a si mesmo. Então é exatamente o que a palavra de Deus diz. Quando você conhece a doutrina da sua salvação, quando você conhece que Deus se revelou na sua vida, quando você sabe que Jesus veio trazer o Espírito Santo para você e trouxe, ele imputou dentro de nós a fé. A fé é o Espírito de Deus. Ele nos revelou a graça e a verdade. Então nós estamos selados com o Espírito Santo. Isso está em Efésios 1 em diante, que fala justamente da predestinação, da sua eleição, espiritualmente falando. Então, a partir desse momento, a palavra de Deus vai trazendo isso para nós. Então você vai ter o quê? Estabilidade e paz em Deus. Porque Ele não muda. As circunstâncias aqui mudam. Por isso a palavra do Senhor em Coríntios, capítulo 4, também diz o quê? Não desanimamos. Desânimo é algo produzido pelo estresse. Não desanimamos. Embora o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Não atentamos para aquilo que vemos, mas atentamos para aquele que cremos. Isso vai gerar na minha vida estabilidade. Porque eu vou estar sobre ele, sobre a rocha, e ele não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo de sempre. Então vai produzir em mim o quê? Estabilidade. Então, compreender a qualidade do seu caráter vai inspirar em você o quê? Confiança. 1 de João 1,5 você pode ler. Confiança. Então, quando você compreende o caráter de Deus, isso vai inspirar em você o que? Confiança. Exatamente abençoada de Deus essa mensagem para nós. Para nós levantarmos, sacudirmos a poeira e darmos voltas por cima. Qual é o caráter de Deus? 1 João 1,5. Deus é luz. Deus é luz. Então quem anda em Deus está sempre na luz. Quem anda na palavra do Senhor está sempre na luz. Ele diz, eu derramo luz nas suas trevas. Muitas são as aflições de justos, mas de todas eu livrarei. Quem anda na palavra de Deus, diz a Bíblia, não anda nas trevas, porque esse é o caráter de Deus. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, exatamente o que nos traz esse controle do estresse. Entendeu, abençoado de Deus? Porque
o estresse vai se dissipar. Quando nós conhecemos a nossa dependência de Deus, quando nós falamos Deus, quer dizer, eu dependo de Deus, então grande parte do sofrimento que o estresse pode provocar na minha vida, eu vou controlar. Vai se dissipar da nossa vida quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus. E nós nos submetemos à liderança dele, ao governo dele, de fato e de verdade, bem no nosso coração, como diz o Salmo 73, 26. Nossa dependência de Deus aqui está. Olha o que diz o salmista. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Dependência de quem? De Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, como diz a palavra do Senhor, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele as vossas ansiedades. As vossas ansiedades, as vossas irritações, todo o sofrimento da sua alma, todo o estresse que você está passando, diz a palavra do Senhor. Isso é depender de Deus. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Isso é uma confiança. Isso é conhecer a Deus. Isso é viver na estabilidade do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, eu posso tudo no Senhor Jesus Cristo que me fortalece. Então nós precisamos de estar nesse controle do estresse. Porque controlar o nosso estresse na dependência de Deus, na nossa submissão à liderança dele, obediência, então parte desses estresses todos serão dissipados. Quando nós aceitamos que estamos presos dentro do tempo e do espaço, nós somos criaturas finitas, abençoadas. Nós somos criaturas finitas. E Deus é o quê? Infinito. Então, nós vamos estar em Deus, nós vamos durar em Deus infinitamente. Porque Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é onipresente. Ele está conosco, mas nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos viver isso na nossa vida. Então, compreender a qualidade do caráter de Deus vai inspirar fé e confiança em você, como está em 1 de João 1,5. Para que grande parte do nosso estresse, do nosso sofrimento, se dissipe. Quando a gente sabe, quando a gente depende, quando a gente fala, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Então você está na liderança de Deus, na dependência de Deus, você vai controlar tudo isso. A paz interior vai estar no seu coração. Aquela palavra que o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, eu passei pela fome, pela doença, por isso, por aquilo, eu morri, tudo isso. Paulo morreu. Mas ele sempre disse, eu posso vencer tudo que vier nessa vida contra mim, porque eu estou em Cristo Jesus, porque nele eu posso tudo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos agora juntos, porque eu tenho certeza que quem ouviu essa mensagem do Senhor está em oração agora.
Porque, Pai, quem é que não está passando pelo estresse? Quem é que não está com a vida descontrolada, sem força, se sentindo vazio, sem forças para nada, meu Pai? Por isso, meu Deus, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão sofrendo com as tribulações dessa vida, com as perdas de entes queridos, meu Pai, como perdas de coisas que fazem sentido na vida delas, como emprego, enfim, meu Pai. Pessoas que perderam a autoestima, pessoas que perderam os seus sonhos, pessoas, meu Pai, que olham para si, não conseguem ver um futuro na frente dela. Então ela não sonha mais, ela não planeja mais. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quantos estão sofrendo num leito de dor? Quantos estão em suas casas com o diagnóstico de uma doença, meu Pai, sofrendo horrores na mente e se encontra sem força, Jesus? E nós estamos aqui neste momento levando a sua palavra que fala para nós: conheçam a mim, disse o Senhor Jesus. Porque se apegou a mim com amor, eu vou te livrar. Ele diz: conheçam a mim. Ele disse: não vos entregueis a inquietações, confia em Deus, mas confia também em mim. O Espírito de Cristo está dentro de nós para nos trazer essa estabilidade, para nos trazer essa confiança, meu Pai, para nos trazer a certeza quando passamos pelo vale da sombra da morte, que o Senhor está conosco, meu Pai. Que o Senhor é o único que pode me ajudar nesses problemas que são maiores do que eu. Só o Senhor, meu Pai. Eu entendo, Jesus. Eu estou aprendendo a cada dia mais que só na sua dependência, só debaixo do teu governo, eu vou controlar o estresse. Porque o Senhor nos socorre em tempo oportuno. Assim diz a palavra do Senhor. Aproximemo-nos do altar da graça de Deus, que é se aproximar de Deus, é saber que o Espírito Santo está em nós para nos conduzir em triunfo. E a palavra do Senhor diz: se aproxime com fé, porque em ocasião oportuna o Senhor te abençoará, o Senhor te responderá. Meu Deus, conhecer o Senhor, conhecer a palavra da sua graça e da sua verdade, nos traz o conhecimento de quem é o Senhor. O Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus que, quando estamos fracos, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor se faz bem presente no dia da nossa tribulação. No dia quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando estamos envolvidos, meu Pai, com a nossa fraqueza humana. O Senhor está lá para ser a nossa força, para ser o poder que nos ergue, para ser aquele que vai andar de mãos dadas conosco o tempo todo de nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse dia haja libertação nos corações aflitos, nos corações preocupados com o dia de amanhã, nos corações que estão atribulados por perda de alguém. Traga para essa pessoa o discernimento, meu Pai, que agora que essa pessoa está bem, agora essa pessoa está nas mãos do Senhor, e que todos nós passaremos por isso um dia. Mas que o Senhor será sempre a nossa força, sempre a nossa companhia, sempre o nosso ajudador. Porque o Senhor é a eternidade, porque o Senhor é o Deus eterno. E o Senhor disse: as palavras que eu trago para você são as palavras que te levam à salvação em mim, à salvação eterna. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra agora na vida deste homem, desta mulher que estão orando. Traga, Senhor, a resposta à oração que ele está fazendo a Ti. Ele está pedindo milagre, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro. Liberta o Senhor de toda depressão, de toda baixa autoestima, de todo desejo de tirar a própria vida. Que ele olhe para o alto agora, dependa de Ti, entenda que com os nossos olhos postos no Senhor, com a nossa dependência do Senhor,
nós seremos sempre mais que vencedores sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Meu Pai, que a paz de Cristo, a paz interior, entre nesse coração hoje. Que o poder da vida entre nesse coração agora e dê vida desde o alto da cabeça à planta dos pés. Tira todo espírito de medo, tira todo espírito de ansiedade, tira todo espírito de inquietação, de desespero, meu Pai, da mente de cada um de nós. Tira, meu Pai, todo pensamento maligno, tira toda atitude do mal, tira todo espírito de medo, de desespero, meu Pai, das nossas mentes e dos nossos corações. Que seja estabelecida a paz de Cristo, a alegria do Senhor, a sua força na nossa vida, porque nós dependemos de Ti. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, igual a outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é a solução. Cristo, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé, a minha crença. Em toda parte encontro teu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, tua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é verdade, é tudo, a minha vida. Só você, eu sei, é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é a solução.
Cristo, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé, a minha crença. Em toda parte encontro teu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, tua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução.